Boa noite a todos. Como aqui anunciado, né? Me chamo Marcelo, sou campinense de coração, mas a minha pátria, minha cidadania sou da região de Irecê, no estado da Bahia. Mas vim para cá desde 2009 para estudar, né? E aqui me fiz filho de Campina Grande. E aqui estou. Desde os 14 anos, lá em minha cidade, que eu iniciei os estudos da espiritualidade, né? O estudo do kardecismo, e aí fui ampliando essa pesquisa, esse autoconhecimento, porque a vida é cheia de inquietações, principalmente na fase da adolescência, né? Uma das fases mais conturbadas que a gente passa nessa fase humana. E aí acabei ingressando e compreendendo essa filosofia espírita, e até hoje eu venho ainda com algumas inquietações, investigando, aprendendo, questionando, né? E estudando o máximo que a gente pode e principalmente nos observando. O tema proposto para hoje é o ciclo existencial, né? Ou ciclo evolutivo do espírito. E aí convém lembrar quais são as bases do espiritismo, né? Um dos princípios básicos do espiritismo é a crença, ou na verdade não crença, mas a confirmação da multiexistencialidade. O que isso quer dizer? Nós reencarnamos inúmeras vezes. Nós somos multimilenares e viemos em um processo aí de encarnações em encarnações, nos aprimorando nesse processo de evolução. Então, um dos postulados, ou um dos princípios do espiritismo é a reencarnação. Um outro princípio bastante firme como base do espiritismo é a comunicação dos espíritos conosco, né? Então, essa comunicabilidade é possível, nós confirmamos-as e isso faz admitirmos a existência do mundo espiritual, né? Então, esses dois postulados básicos é o que compõem ou que caracterizam uma pessoa como espírita. Se você consegue compreender que existem inúmeras vidas, ainda que em hipótese, e você também consegue compreender ou até aceitar a ideia de que há comunicação dos espíritos conosco, com essa realidade física, portanto, você já pode se intitular espírita, né? Esse critério ele é definido na introdução do Livro dos Espíritos, o item 1. E também há uma diferença crucial para fins de estudos que a gente precisa saber. Por exemplo, o que é o espírito e o que é a alma, né? E qual a diferença entre espírito e alma? A codificação deixa muito clara, principalmente o Livro dos Espíritos, que alma somos todos nós aqui encarnados, né? Quando nós desencarnamos, nos tornamos espíritos. Então há essa diferença técnica entre o que é um espírito e o que é uma alma, né? Todos nós aqui encarnados somos almas, quando desencarnados, espíritos. Então vamos pensar, por exemplo, esse nosso ciclo existencial como espíritos, né? Encarnados e desencarnados. Se nós admitimos a nossa existência no mundo espiritual, então facilmente nós conseguimos pensar e questionar, por exemplo, onde era que nós estávamos 2 anos antes do nosso nascimento, ou melhor, 2 anos antes da nossa concepção, que é o início do nosso processo reencarnatório nessa dimensão. Onde é que nós estávamos nesses últimos 2 anos, né? Então, essa é uma questão levantada que nos permite sugerir que existe uma fase espiritual de vivência antes do nosso nascimento, né? E algo interessante também de se notar é que, assim como eu introduzi essa conversa dizendo que eu tenho a minha naturalidade na Bahia, né? Nós temos naturalidades diversas. E no mundo espiritual, eu também tenho uma cidadania espiritual, eu participo de uma comunidade espiritual, eu faço parte de uma sociedade no plano extrafísico. E aí, esse nosso questionamento de onde nós estávamos 2 anos antes de nascermos, nos leva a questionar a qual comunidade eu pertenço no mundo espiritual. De qual comunidade eu vim no mundo espiritual? Tem uma comunidade que eu penso que todos nós somos
frequentadores um tanto quanto assíduos. Ora uma vida, ora outra, passamos pelas zonas umbralinas, né? Então nós somos visitantes com uma certa constância dessas zonas umbralinas, que os cristãos chamam de infernos, né? Equiparado aos nossos umbrais. Então, quando nós morremos de forma desajustada, um tanto quanto com desequilíbrios emocionais, a vida um pouco totalmente desajustada e um tanto quanto desequilibrada, a nossa tendência energética é de, quando desencarnarmos, irmos para essas zonas umbralinas. E onde é que essas zonas umbralinas ficam na nossa geografia, ou na nossa parageografia, né? Ela fica no que a ciência chama de estratosfera. A estratosfera é a região compreendida desde a superfície das águas até 10 mil metros de altura. Então, nessas zonas ficam as colônias umbralinas, né? A sociedade umbralina, onde ficam as pessoas mais envolvidas ainda nas paixões, né? Nas necessidades humanas básicas. E também existem as outras sociedades. André Luiz trouxe aí as colônias espirituais, né? Nos trouxe essa informação. E através do desdobramento, quando a gente treina bastante o desdobramento e aprende a caminhar no mundo espiritual durante o nosso repouso noturno, ou quando assim queremos, né? Saímos do corpo e passeamos no mundo espiritual, nós podemos constatar, isso daí requer um pouco de treino, né? Um pouco de experiência, para você averiguar por si mesmo essas comunidades. Existem comunidades altamente avançadas, com um padrão energético em cima, padrões de vibrações, com tecnologia avançada, com harmonia, com cores que os nossos olhos não conseguem descrever, né? E existem também as zonas patológicas, doentes, compostas por pessoas que morreram com grandes problemas, né? E que às vezes retornam ainda com esses problemas e não vivenciaram a realidade espírita ou a realidade espiritual de uma forma mais evidente, de uma forma mais real. Então, a nossa primeira fase do ciclo evolutivo é antes do nosso nascimento. Nós tivemos uma preparação, nós passamos por um processo, alguns conscientes, outros não. Um conceito que eu gosto muito, que vem se estudando, é o conceito do grupo karma. Todo mundo fala de karma, né? Karma são as pendências, por assim dizer, que eu tenho com as outras pessoas em decorrência das minhas ações, das consequências das minhas ações. E pela lei de causa e efeito, eu acabo preso, né? Aquela pessoa que, de certa forma, eu a prejudiquei no processo evolutivo. Então, isso é karma. Grupo karma são todas as pessoas que, de uma forma ou outra, estão conectadas conosco, que nós só conseguimos evoluir juntos. E dentro desse grupo karma, nós temos pessoas saídas do mundo animal, então ainda bem grosseira nas suas emoções, e temos pessoas que já passaram por esse processo de reencarnações inúmeras vezes e já domina esse processo, o que nós chamamos de seres evoluídos, né? Que pelo seu esforço, pela sua dinâmica e pelo seu empenho, já conseguem viver, desencarnar e retornar com uma lucidez de tudo isso, de toda essa realidade, que para nós ainda é algo mensurável, né? Que nem sempre nós temos tanta certeza, tanta evidência. Porque para ter certeza e evidência, nós precisamos viver esse processo por nós mesmos, né? Portanto, esse nosso primeiro ciclo existencial é a nossa fase antes do nosso nascimento. E onde é que nós estávamos, né? O que é que acontece antes? Se a gente não tem consciência desse processo, aquele que faz parte do nosso grupo evolutivo, que tem mais discernimento, nós chamamos ele de orientador evolutivo, é quem orienta a encarnação daqueles, quem faz a programação daqueles que ainda não têm consciência, que não dominam o processo, que ainda não têm condição de participar do seu próprio planejamento de vida. Portanto, esse orientador evolutivo é responsável por nos alocar na configuração familiar mais propícia ao nosso desenvolvimento evolutivo. Quando nós temos discernimento e participamos do nosso processo evolutivo, nós recuperamos as nossas memórias. Ora, se nós admitimos como princípio do Espiritismo a multiexistencialidade, ou a série de vidas, eu tenho inúmeras vidas passadas, certamente terei inúmeras futuras,
Então eu tenho uma bagagem de experiência inexpressável na nossa linguagem limitada, né? Eu tenho uma memória de fatos, de superação, de evolução, de conhecimento. Quantos idiomas eu não dominei, né? Quantos instintos animais, quantos desafios eu não venci. Então todo esse arcabouço faz parte da nossa memória espiritual e está conosco. Quando nós temos discernimento, quando despertamos no mundo espiritual, nós resgatamos essa memória. E com essa memória fica muito mais fácil a gente saber a quem prejudicamos mais e aonde podemos ser mais útil em nossa próxima vida. E aí também participamos, junto com os orientadores evolutivos, da programação existencial para iniciarmos o segundo ciclo do processo evolutivo do espírito. Quais são esses 3 ciclos, né? Pré-nascimento, a vida física e o pós-morte. Certamente nós não somos o mesmo quando nós voltamos à realidade espiritual depois de uma vida densa, difícil, complicada, né? Energeticamente pesada. Por quê? No plano espiritual, a nossa consciência tem como instrumento o perispírito, né? O perispírito é um corpo sutil, muito mais leve do que esse, muito mais fácil de cuidar, é de uma energia e materialidade muito mais leve, fácil, e ele é multimilenar, né? Muito mais velho do que o nosso corpo físico. Então, o nosso corpo físico ainda está em fase de adaptação, de aprimoração, né? De aperfeiçoamento. Já o nosso corpo espiritual, não. Ele já tem um pouco mais de evolução, muito mais. Então, nós acostumados com este corpo, bem mais leve, mais fácil de controlar, e reencarnamos nesse corpo mais denso, mais preso, mais restrito. E ainda recebemos de bônus o esquecimento de todos os nossos talentos. Nascemos apenas com a latência, né? É a essência, a força da nossa personalidade, mas não em sua integralidade, porque pegamos um corpo novo, pegamos um HD, um computador limpinho, para alimentarmos como quisermos, né? Só que o nosso nascimento humano, a nossa segunda fase desse ciclo existencial, ela é influenciada, nós somos influenciados por 3, basicamente, por 3 forças, né? A primeira força é a genética. A genética é parte da biologia que estuda a transmissão das características, né? A cor dos olhos, cor da pele, o formato que a gente tem, até a sexualidade também é determinada pela genética, que é a influência dos nossos pais, né? Então a genética é a nossa herança dos nossos pais. Nós recebemos esse corpo com a genética dos nossos pais e o nosso corpo, a sua configuração, influi no nosso jeito de ser. Às vezes nós herdamos doenças, às vezes nós herdamos uma resistência maior, né? Então é a nossa herança, isso influi no que nós somos. Mas temos também a paragenética. Todas as nossas vidas nós tivemos momentos de superação, momentos de dificuldades, momentos que exigiram de nós o desenvolvimento de atributos, né? O desenvolvimento de características, a força, a determinação. Tudo isso forma a nossa personalidade e fica também no nosso HD, né? Fica guardado na nossa memória. Isso compõe, essa força nossa, o que nós somos, o que a gente chama de paragenética. É a transmissão de qualidades que nós trazemos na vida. Então, o outro fator que determina é a nossa personalidade. A nossa personalidade, a genética dos nossos pais. Qual é a terceira força que influencia na nossa forma de ser, nessa segunda fase desse nosso ciclo existencial? O meio onde somos criados, né? O meio ambiente, a mesologia, ou como o meio ambiente de hoje, ou a ecologia, como modernamente é chamada a mesologia, né? Mesologia é o meio onde o ser se desenvolve. Então, é a nossa cultura, é a religião, é o país onde reencarnamos, né? Então, toda essa alimentação cultural que nós recebemos também influi na nossa forma de ser. Mas dessas 3 forças, qual é a que é mais forte em você? A genética sua, ela é mais forte? Ela supera os seus processos?
O meio que você vive, ele interfere na forma como você é, ou a sua personalidade é mais forte do que os outros dois processos? Então nós temos essas 3 limitações, só que a nossa personalidade, ela é mais forte do que esses outros 2 processos. Então nós conseguimos sim ultrapassar as limitações da genética. E se assim não fosse, esse cientista físico, né, Stephen Hawking, que morreu recentemente, tinha uma limitação física bastante considerável, né? E mesmo assim a personalidade, o empenho da pesquisa, do estudo, não foi impeditivo. A personalidade dele se manteve acima da limitação física. Então, se você consegue ultrapassar uma doença que lhe incapacita totalmente, o cérebro estando perfeito, né? Você consegue desenvolver, por que nós não conseguimos superar a resistência da biologia, ou a resistência cultural? Tivemos aí uma ganhadora do Prêmio da Paz, que lutou no Oriente Médio pela educação para a mulher. A mulher não tinha acesso à educação. Então, a personalidade dela se sobrepôs à questão cultural. E eu penso que, e aí é uma conclusão minha, muito pessoal, isso eu penso que cada um tem que refletir, é que quando você não respeita a sua personalidade, você deixa a sua parte biológica lhe dominar, você deixa que o meio lhe domine, penso eu que você adoece, porque você não está sendo você, não é? Então, essa segunda fase do nosso ciclo existencial, essa vida encarnada, é um exercício constante de manifestação também da nossa personalidade. Nós perdemos cerca de 80% a 90% dos nossos atributos como consciência. Eu sou um espírito, não é? Eu sou uma consciência que vem evoluindo há milhares de anos. Então eu tenho um arcabouço gigante. Eu não mostro nem 1% do que sou, porque não tenho condição nessa realidade. Posso recuperar essas minhas informações, meus talentos, minhas vocações. Eu já tive rememorações de outras vidas onde eu tocava instrumentos de corda. É um atributo que eu não desenvolvi nessa. Mas imagine quantas artes a gente não domina, né? Quantas artes, quantos idiomas, que eu acho muito importante também, essa questão da linguagem. E quantas superações a gente não já teve. E o que eu fico pensando é o quanto a gente dramatiza os pequenos problemas que nós temos nessa fase. Imaginemos nós o quantos e quantos problemas nós não já vencemos. Então eu penso que o fato da gente admitir a multiexistencialidade, as múltiplas vidas, é um fator de autoestima. É você se considerar um vencedor sempre. E outro detalhe, a literatura espírita nos traz que a população extrafísica, a população no mundo espiritual é maior do que no mundo físico. E que as oportunidades de renascimento, que aqui é um estágio avançadíssimo de aprendizado, de relações, é muito concorrido. Então por que a gente se deixa abalar ou se entrega por um desafio pequeno dentro dessa multidimensionalidade? Me parece que não estamos tendo consciência de quem somos. Ora, né? Vencedores, estamos aqui. Então, tem problema? Todo mundo tem. Tem dor? Todo mundo tem. É natural do corpo físico. Agora, qual é a sua missão pessoal? Qual é a sua programação? Por que nós fomos resgatados dos umbrais? O que é que chamou a atenção nos orientadores evolutivos, em nós, que os fizeram sair de suas missões pessoais, de seus estudos, seus avanços, e vir ao nosso resgate e nos oportunizar um novo reencarne? O que é que nós temos? Nós temos disponibilidade de assistir e ajudar os outros. É isso que nós temos, né? Uma predisposição. Nós somos resgatados dessas zonas umbralinas, ou desses locais ainda densos, que não são ruins, né? Se fosse tão ruim, a gente tentava não voltar tanto para lá. Ou só voltar como assistente, né? Para tentar ajudar. Mas o que faz a gente chamar a atenção da espiritualidade é quando a gente ultrapassa os 50% de maldade. Vamos supor que nós somos ainda 100% ego. Eu me preocupo comigo, com o meu processo evolutivo, tudo é para mim. Quando eu começo a pensar no outro, a despendiar energia, força, tempo para ajudar os outros, eu aumento a minha percentualidade
de boas ações e de desenvolvimento humano. Não existe evolução sozinha. Então, eu preciso incentivar e ajudar os outros na medida das minhas capacidades para que nós evoluímos juntos, para que possamos evoluir juntos, né? Então, quando nós ultrapassamos os 50% de egoísmo, nós já estamos 50% predispostos a ajudar os outros, e ultrapassa esses 50%, a gente chama atenção. Quando a gente chama essa atenção, aí nós começamos a compor missões de vidas, né? E aí nós começamos a nossa agenda extrafísica. Nós fazemos planejamento, nós temos missões específicas, e todo mundo, na sua essência, tem sua missão pessoal. E assim, não tem como comparar uma missão com outra. Cuidar de uma criança é tão importante quanto você acabar com a guerra no Oriente Médio. Em níveis de missão e de aprimoramento é a mesma coisa. Não é? Porque para você o importante é desenvolver as suas habilidades de assistência. Você começar a pensar no outro. Em palavras comuns, caridade, né? Só que essa caridade ela precisa ser qualificada. Um cego não consegue orientar outro cego. Tem que ter alguém que enxergue para orientar os dois, né? Em um caminho. Então, a ajuda sem conhecimento é uma ajuda que pode levar a pessoa ao fracasso. Ninguém vai fazer um procedimento cirúrgico cardíaco por boa vontade, por boa intenção. Você precisa ter também qualificação. Qualificação é conhecimento, conhecimento e experiência. Então você precisa se aprimorar para ajudar. Precisa encontrar em si o que lhe motiva, né? Quais são as suas vocações e as suas predisposições nesta encarnação, abraçá-las, se aprimorar e se desenvolver, e aí começar a assistir os outros também. Mas a gente não diz que só é possível amar o outro se a gente amar o próximo e que a caridade começa com o próximo. Ninguém é mais próximo de você do que você mesmo. Então a autoassistência, a autoajuda, ela é imperativa. Afinal, nós somos responsáveis nesse processo encarnatório por nós mesmos, primeiramente. Só quando nós conseguimos nos ajudar é que nós conseguimos ajudar os outros. Nós sabemos que o nosso planeta é um grande hospital, e todos nós aqui estamos com algum problema. E eu ainda ouso dizer que também é um grande hospital psiquiátrico, né? Porque também nós temos muitos problemas mentais, emocionais, distúrbios diversos. Mas nós não precisamos ser perfeitos para auxiliar e estender uma mão. Nós precisamos diagnosticar e saber o nosso nível, e quem está em um nível abaixo de nós precisa da nossa assistência. E quem está um grau acima serão os nossos ajudantes, aliás, serão os nossos amparadores, orientadores, né? Então a gente precisa aprender o nosso nível evolutivo, onde é que nós estamos, e nos predispormos a ajudar a quem está em um nível abaixo da gente, mas sempre se qualificando. É muito melhor a gente ir ao umbral resgatar o pessoal do que ser resgatado, né? Por inúmeras vezes. Tanto é que a minha meta de vida é desencarnar nessa encarnação e não voltar para lá, por enquanto. Até a próxima intermissão, né? Então, assim, e como é que isso é possível? Nós precisamos nessa vida ter o máximo de lucidez possível. O que é lucidez? É você pensar com os seus pensamentos. Por que é que nós, principalmente os espíritas, atuamos o mais rápido possível quando nós vemos um caso de possessão, de obsessão bem extremado? Porque quando você está sobre obsessão, e a obsessão é a tentativa de domínio, e isso pode acontecer de espírito para alma, alma para espírito, pessoas com pessoas. A obsessão é quando você quer dominar o outro, seja em qualquer nível que for. Então, se você quer dominar alguém, você está obsediando ela. Se um casal não briga, tem um obsessor, um dos dois está obsediando o outro. Eles precisam, e é natural que se tenha divergência, né? Se está todo mundo ali quietinho, tem algum problema. Porque pessoas diferentes têm ideias diferentes e é saudável a discussão. Não a agressão e nem alterações de tons, né? Mas a conversação é importante. Se está tudo calmo, um está controlando o outro, um está subjugando o outro, um está oprimindo o outro em algum nível. E às vezes a gente faz isso de forma inconsciente. E às vezes isso também é alimentado ainda por os nossos amigos espirituais, né? Que sopram aos nossos ouvidos, que ampliam as nossas ações com base nas afinidades que tem conosco.
Então não tem obsessão onde não tem pessoa predisposta a ser também um obsessor. E a vítima, pelo processo das múltiplas vidas que temos, nem sempre é vítima, né? Então tem que deixar de vitimismo, reagir e dizer, ó, meu corpo é meu, quem manda sou eu que adquiri o direito de ter esse corpo. Então, pode passear um tiquinho, deixa eu pensar por mim. E nós exercemos esse assédio muito grande, principalmente a família, né? Nós tentamos controlar uns aos outros o tempo todo. Nossos pais exercem o assédio, que a gente pode dizer, profilático, tentam evitar que a gente sofra, mas controlam demais, não respeitam a nossa forma de pensar, a nossa forma de ser. E às vezes nós chegamos há pouco tempo do mundo espiritual. Então, quem é que é mais atualizado? Né? Penso que é a criança, né? Então, se você não tiver abertismo também para saber ouvir e respeitar essa diferença, você também deixa de aprender, de crescer. Não é impondo. Que bom que estamos em uma era que já estamos respeitando mais uns aos outros. Não é pela imposição, é pelo conhecimento, pela troca de informação. Né? Tem mais carinho hoje, isso é tão bom. Antes não, a família era mais afastada, a questão do respeito era sem carinho, sem atenção, sem amor. O respeito era cuidar e se justifica pela época, mais difícil economicamente. Então, amar era dar o que comer. Eu sempre dizia isso. Dar o que comer e assistir nas necessidades básicas. Mas aí já estamos um pouco mais avançados. Então, nesse processo de crescimento, o que a gente precisa buscar é agir com lucidez, é pensar com clareza. Para pensar com clareza, você tem que cortar todo tipo de obsessão ao seu redor. Seja das pessoas, seja do trabalho, seja de qualquer situação. A gente precisa batalhar para viver essa vida de forma menos subjugada. As pessoas sugam muito da gente. Os locais, as ideias, as ideologias, as doutrinas em si. E você? Você não se respeita? Você não se respeita como ser humano em processo de evolução? Em uma consciência pensante, multimilenar? Que é isso? Né? Tem que sacudir a poeira. Você precisa tomar uma iniciativa. Você não pode deixar os processos lhe dominar. E penso que essa falta de respeito consigo mesmo é que gera essas inúmeras depressões, esses assédios, as mortes diversas. Então, há que se ter um meio termo, mas nunca você pode ceder à sua liberdade, né? Quem você é, a sua personalidade. Então, nosso processo evolutivo é uma tentativa de pensarmos com clareza. Se uma pessoa chegar a lhe xingar, você diz, certo, o problema deve estar nela, não em mim, porque eu não estou alterado com isso, né? Isso é um nível de lucidez. Você está no trânsito, a pessoa lhe xinga no trânsito, certo, vou mandar energia positiva para ela, porque deve estar com algum problema. Eu não vou reagir a isso. Agora, quando você reage, você está sob pressão. Você está sob obsessão. Seja de qualquer nível, né? Familiar, pessoal, sobrecarga de trabalho. Então, aprenda também a se respeitar. Se dê o seu tempo para você pensar, refletir, evoluir por você. Não acredite nos outros, em nada. Vive em si. Você tem aí um dos equipamentos mais modernos que a gente tem, que é esse corpo com um cérebro aí fantástico, né? E se nós somos toda essa energia forte que domina até a matéria, e como não dominamos, por que não dominamos a nós mesmos, né? Então isso é importante. E o ciclo existencial, ele existe exatamente para nos provocar, para provocar o nosso crescimento. E é para isso que nós estamos aqui. Sim, e como é que as 3 formas que nós nos manifestamos, quais são elas? Nós nos manifestamos como espíritos, né? No plano espiritual, quando não estamos encarnados. Nos manifestamos aqui e agora, como estamos aqui conversando, né? E também de forma projetada, ou como a literatura espírita usa, desdobrado, né? Que é quando em estado dormindo ou não, você pode fazer o desdobramento mesmo sem estar dormindo, mas o seu corpo entra em repouso e você sai, o seu perispírito consegue despertar de forma lúcida. A projeção é um fenômeno natural, todo mundo faz todo dia, melhor, toda noite, né? Toda vez que nós dormimos, o nosso corpo espiritual, porque esse corpo matéria ele é meio esponjoso, então o nosso corpo espiritual ele se encaixa nesse.
Quando nós dormimos, a gente simplesmente levita em cima do nosso próprio corpo. Tanto é quando a gente acorda, a gente tem sensação de queda. Quando você acorda de forma abrupta, né? Ou sonha caindo de um precipício, tem essas sensações. Quando você começa a exercitar a projeção, você começa a levitar deste corpo, mas você acorda nesse corpo. E você vai vivenciar outras experiências, né? Aí você vê pessoas que já morreram, aí você confirma a questão da imortalidade do seu corpo. Com isso você tira vários assédios. Sabe um assédio grande que todo mundo tem, ou uma obsessão grande que todo mundo tem? Morte. Todo mundo tem medo de morrer. E é natural, né? A conservação do corpo. E a gente tem que ter mesmo. Só que se você tem muito medo da morte, você não entende o fenômeno, você não entende que você é eterno, você deixa que isso lhe domine. Aí quando você começa a sair do corpo, você diz, opa, estou me vendo ali, morri. Fica com medo e volta. Você cai imediatamente. Porque o medo, os sentimentos no corpo espiritual ativa também no corpo físico. Quando você tem medo no corpo físico, libera adrenalina. Automaticamente arrasta o seu espírito onde quer que esteja para poder proteger o corpo, né? Instinto de sobrevivência. Então, a técnica de projeção demora para você desenvolver, às vezes porque todo processo evolutivo dá trabalho, né? Tem que estudar, experimentar, exercer, até você dominar o processo. Mas quando você você se manifesta no mundo espiritual de forma desdobrada, isso acontece muitas vezes espontaneamente, nós temos os sonhos que nós chamamos de sonhos lúcidos. Aqueles sonhos que é uma memória, que não tem nenhum elemento de fantasia. Porque tem sonho que tem uns elementos de fantasia, uma coisa ou outra bem estranha, mas são aqueles sonhos lineares, onde você sente o ar, onde você vê as cores nítidas, você acorda com a impressão de que aquilo foi vivido como um dia comum, que aquilo não foi simplesmente um sonho. Então, isso normalmente é uma projeção, é uma diferença entre projeção e sonho. Então, isso você pode explorar mais esse fenômeno e confirmar por você mesmo a existência do mundo espiritual, como ele se manifesta, e se predispor a evoluir. Pois bem, nós temos 3 fases do nosso ciclo existencial. A primeira fase, que é antes do nosso nascimento, nossa fase encarnado e nossa fase pós-nascimento. Nós temos 2 mortes, como é isso? A primeira morte é a desativação deste corpo, ou pela inutilidade dele, ou pela falta de condições para manter a vida, né? Então, quando desligamos esse corpo, nós morremos ou desencarnamos. É a primeira morte. A segunda morte é quando nós nos despimos das necessidades que o corpo tem. Por quê? Porque nós ainda somos acostumados com a adrenalina, nós somos acostumados em alimentação, sexualidade, gostamos do medo, que gera adrenalina, né? Então, emoções fortes. E nada disso a gente tem, isso tudo são manifestações do corpo físico. No plano espiritual nós não temos. Então, quando a gente desencarna, a gente não perde isso de uma hora para outra. Então, quando nós perdemos, em definitivo, chama-se segunda morte. Então, você já tem lucidez para perceber o mundo espiritual e aí viver as suas experiências. Só que quando a gente reencarna, a gente perde de novo, né? Aí começa um novo processo. Mas faz parte. Então, quando nós passamos pelo primeiro e segundo ciclo, nós começamos a preparar a nossa desencarnação, ou a nossa morte. Mas uma pergunta que seria interessante: quanto tempo eu passo no mundo espiritual antes de nascer? E outra também, o que é que define a quantidade de tempo que eu passo aqui, encarnado? Porque a gente tem uma noção, e aí a gente vai pegando textos, espaços, e a gente tem uma sensação de que todo mundo tem um tempo contado, né? Eu tenho um tempo pré-determinado aqui. Eu sinto que, talvez daqui a 10 anos eu vou morrer de alguma forma. Então a gente tem uma sensação de que o tempo da gente é contado. Mas pelas investigações, nós temos três coisas que podem afetar na quantidade de tempo que a gente passa no plano espiritual e na quantidade de tempo que a gente passa aqui, no plano físico. Pois bem, o que é que faz uma mãe ficar muito dentro de casa? Normalmente cuidar do filho. Então, enquanto o filho for pequeno, ela fica perto, né? Isso é uma analogia que eu faço para o nosso grupo Karma. O grupo Karma não é a nossa grande família interdependente, que a gente vai ajudando quem tem menos condição
e a gente vai sendo ajudado porque tem mais condição evolutiva, né? Tem mais conhecimento e esclarecimento. Então, quando o nosso grupo kármico reencarna, a nossa tendência é vir junto, para ajudar. É vir junto. Aí eu venho, reencarno junto. Desconfigurou ali, pronto, todo mundo já partiu, às vezes também minha missão acabou. Aí eu vou também, desencarno também. Então o grupo karma é uma necessidade que a gente ainda tem de voltarmos para cá para ir nos ajudando nesse processo evolutivo. E não é uma coisa desgastante não, às vezes é prazerosa. Na verdade é muito prazeroso você conseguir ajudar, assistir os outros. Não é aquela coisa piegas, eu matei você na outra vida. Eu descubro que gosto de você. Você me foi uma grande afeição em outras vidas. E eu volto agora, vou ser seu pai, vou cuidar de você. Para mim é satisfação. Não tem piegas. Ele pode ter uma resistência, um medozinho, né? Vai me matar de novo, principalmente na infância. Mas aí você consegue, com satisfação, com consciência, se engajar em um processo, se qualificar, ajudar o máximo possível de consciências que você prejudicou. E aí você promove o processo evolutivo de uma forma mais harmônica. Por incrível que pareça, ninguém precisa sofrer em demaseio para evoluir. Não é interessante isso? A gente tem a ideia de que você tem que sofrer muito. Não. Tem coisas que são dores normais do corpo físico, consequências naturais de nossas ações. Mas tudo é a forma como nós encaramos, né? Então, quando a gente passa pelo plano espiritual, despertamos lá, e percebemos que temos missões aqui para fazer, o desejo de ajudar, ele se torna muito natural. Ele se torna prazeroso. Você gosta de se predispor a ajudar o outro. Você gosta de estudar para poder ser útil à humanidade, a um processo, a outro. Então não precisa ser uma coisa desconfortável, não precisa ser uma coisa cheia de problemas. Não. Às vezes você vai passar por problemas, faz parte de toda a fase humana, mas você não precisa dramatizar tanto o processo, né? Tem que desdramatizar, encarar com motivação, e a gente sempre fala no trinômio motivação, trabalho, lazer. O interessante é que você trabalhe motivado e que aquele seu trabalho também seja para você um lazer, uma diversão. Pense que você não vai cansar nunca, né? Você vai estar sempre renovado energeticamente. Então esse é o ideal, é uma técnica ideal do nosso processo evolutivo. E possível. Isso, basta a gente começar a pensar por nós mesmos, né? Começar a dominar a sua própria vida. Será se você está sendo dominado pela sua genética, né? Será se você está sendo dominado pelo meio social e cultural no qual você está inserido? E as suas predisposições? Outra questão bem interessante é que quando nós passamos pelo período espiritual, muitos de nós, quando nossa ficha evolutiva já está 50% positiva, 50% negativa, e a gente pula mais 50% mais a gente começa a ganhar senhas para participar de cursos no mundo espiritual. Cursos, a gente faz um vestibular para poder reencarnar. De tão difícil que é a vida. Então, quando fazemos esse vestibular para poder reencarnar, isso já quer dizer que nós já passamos pela segunda morte, que nem todo mundo passa. Tem gente que reencarna, desativa o corpo físico e reencarna imediatamente, sem necessariamente passar pela fase de saber quem é, saber de suas vidas passadas, participar de sua programação existencial. Aqueles que passam dominam a espiritualidade muito rápido. São crianças que começam a estudar tudo isso daqui, eles dizem, isso é tão óbvio para mim, né? Tão óbvio, tão natural. Ajudar? Gente, por que as pessoas têm tanta resistência a isso? É uma coisa tão óbvia, né? E aí ela vai também se permitindo e se organizando para ser o mais útil possível. Mas não pense que é um mar de flores, muito pelo contrário. Já imaginou você dormir hoje e acordar em um corpo que você não sabe dominar? Totalmente diferente? Tudo bem, quando a gente morre é um corpo melhor do que esse. Mas o nascimento, o quanto que é complexo. Você desperta na espiritualidade, tem um corpo que volita, você vai para qualquer lugar do planeta em questão de segundos, né? Muito mais rápido, não tem essas emoções de medo como animal que a gente é nesse corpo físico, né? Esse medo, essa ansiedade, tudo é animal, é nosso do corpo físico. Mas na espiritualidade eu não tenho isso, né? Aí você reencarna em um corpo com tudo isso. Aí nós acabamos desenvolvendo o que se chama síndrome do estrangeiro.
É aquela criança que ela se sente fora do núcleo familiar, ela sente falta do mundo espiritual. Para ela que tudo é muito estranho. E ela começa a ficar também meio inquieta com esse processo. Então, nenhuma missão, e você despertar também não é fácil. Não é fácil. Você percebe a superfície, né? Sua superfície de contato com o seu não saber, com a sua ignorância, se torna maior. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente consegue ver o horizonte se ampliando da nossa ignorância. E aí aumenta também a nossa preocupação. Eita, como é que eu vou dominar tudo isso? É difícil, não é simples. Então, os missionários que se tem na Terra não têm uma vida fácil, principalmente na infância. Eu acho que é uma das piores. E outro processo também muito interessante, que eu gosto muito, que é a palavra porão consciencial. O que é esse porão consciencial? Porão é onde a gente coloca as tralhas, né? Nós temos nossas tralhas. Nós fomos animais. E este corpo é animal. Então, é uma consciência extremamente moderna, evoluída, com uma carga, uma bagagem gigante em um corpo animal. Então, do nosso nascimento até a puberdade, nós manifestamos ainda esse porão consciencial da gente. Todo mundo passa por isso. O espírito mais evoluído. Esse porão consciencial é o quê? A irritabilidade, né? A agressividade, o antissocialismo, né? Você é antissocial. Então, nós temos aí essas características que nos acompanham nessa fase. O bom é que passa, mas para algumas pessoas não passam. Eles levam para a adultidade e isso acaba prejudicando o processo evolutivo dessas pessoas. Mas o porão consciencial, ele existe, todos nós passamos por ele. Nós, homens, manifestamos muito mais do que as mulheres, nós somos muito mais brutos nessa fase, mostramos muito mais nossa animalidade do que as mulheres, o que não as impede de, reencarnando como homens, também mostrar o seu lado mais animal também, né? Nessa fase. O ruim é quando as consequências desse nosso comportamento nessa fase geram consequências para a vida adulta. Isso atrapalha a gente em nossas missões, né? Vamos supor que nessa fase você mostra aí uma sexualidade desenfreada, acaba vindo uma gestação antes do tempo. Isso atrapalha todo o seu processo de aprendizado, desenvolvimento, maturação. Para lá, mais na frente, quando você já está um pouco mais preparado, aí sim receber uma consciência. Seria menos traumático, né? Se você planejasse direitinho. Então, traz essas consequências. Então, como é que nós identificamos quem fez curso intermissivo ou não? Nessa fase de porão consciencial, a criança ela é mais branda, ela é mais tranquila. Então, isso pode ser considerado como um sinal de que ela estudou recentemente, né? Antes de reencarnar, ela tem um preparo maior. Para ela vai ser um pouco mais desafiador, porque ela sabe mais do que nós, muitas vezes, e isso amplia o grau dela, a responsabilidade dela de conhecimento, de aprendizado e de trazer novas informações. Entre nós existem inúmeros intermissivistas ainda adormecidos. Por quê? Sim, como eu ia falando, o que nos limita o nosso tempo de vida é o nosso grupo karma, né? Nosso grupo karma, que é essa necessidade da gente reencarnar no meio dos nossos para ali atuarmos positivamente, ou sermos assistidos por eles, ou assistir, ou ajudá-los, né? Um outro fator também que interfere nesse nosso processo é a questão do completismo existencial. O que é isso, completismo existencial? É quando eu começo uma missão em uma vida e ela ainda não acabou. Aí eu retorno o mais rápido possível para retomá-la, aquela missão. Isso acontece. Então, quando eu reencarno ainda por meu vínculo ao meu grupo karma, ou para ser um completista, Chico Xavier é um exemplo de completismo, ele começou a missão dele em outras encarnações e continuou nessa. E foi bem... conseguiu completar aí com êxito, né? Isso, aí ele tem admiração gigante do pessoal que estuda esses fenômenos. E aí também quando você completa, aí você já fica um pouco mais livre. Então, essa questão de você ser um completista, começar uma missão em uma vida e continuar em outra, e o fato do grupo karma, você vive mais encarnado do que desencarnado, certo? Quando você já começa, já equilibrou mais o seu grupo karma, você já está em outra fase e você fica desperto no mundo espiritual, você começa a pesquisar, você sai do meio comum de ser apenas
está vivendo suas emoções, paixões, e você começa a ser um observador da vida, para trazer novas informações, estudar novos fenômenos, tanto aqui no mundo físico como no mundo espiritual. E aí você passa mais tempo no plano espiritual do que no físico. E o bom quando a gente faz os cursos intermissivos é que a gente faz estágios, excursões, nós visitamos nossos pais, antes mesmo da nossa concepção, nós viajamos até para outros planetas, para entendermos outras culturas, para vermos se conseguimos reencarnar e o mais rápido possível resgatar essas memórias para errar menos. Nós temos uma tendência muito triste de reincidirmos nos mesmos erros por inúmeras reencarnações seguidas, né? Então, essa criação desse curso intermissivo é para ver se a gente fixa na memória espiritual o que é a vida, quais são os papéis, o que é importante, o que é prioritário para você, né, nesse processo, porque nós somos responsáveis por nós, primeiramente. Segundo, pelo nosso grupo karma. Terceiro, por todos, né? E tem essa transafetividade. Então, eu sinto o sentimento e quero ajudar a todos. Não tenho limitação. Então, você desenvolve esses princípios. Então, isso ficando firme e forte na sua personalidade espiritual, quando você reencarna, você tem uma tendência de recuperar esses sentimentos com muito mais rapidez, e isso lhe impede de errar mais. Tem aquela criança que não consegue matar um bichinho de jeito nenhum, né? Então ele recuperou muito rápido as unidades dele. Então são cursos muito importantes. E aí nós começamos a ser pesquisadores. E como pesquisadores a gente fica mais na nossa paraprocedência, na nossa sociedade extrafísica, do que aqui, no mundo físico, né? Então, esse ciclo, essa atividade, quando a gente começa a ter essas atividades de pesquisa, de conhecimento, nós já temos lucidez, a gente já domina o processo, a gente já não é dominado, já não é tão reativo. E também nós deixamos de querer agir só. Nós somos ainda muito individualistas, a gente quer agir só. A gente sempre, quando temos um pouco mais de discernimento, nós procuramos ajuda de quem sabe mais, de quem já está em um patamar um pouco mais evoluído, para nos ajudar nas pesquisas, no conhecimento, no aprendizado. Então, esse ciclo existencial do espírito são fases que facilmente nós constatamos. Se nós nascemos, nós estivemos em algum lugar antes, né? Se admitimos que o espírito é eterno, que vive antes e depois desse corpo. E certamente, depois que nós desencarnamos, nós não somos mais os mesmos. Nós aprendemos, nós estamos em uma realidade diferente, em um momento evolutivo diferente, com novos desafios, novas superações. E nós saímos daqui um pouco mais ou preparados para ir para sociedades mais avançadas ou para dar um pulinho no umbral novamente, né? De todo modo, o processo evolutivo se opera. E o mais importante, não há que haver preconceito algum com quem está em um nível evolutivo um pouco abaixo. Ora, vamos supor que tenhamos uma mulher que aborta. Eu não tenho direito de julgá-la. Eu não sei o que passa na cabeça dela. Eu jamais farei apologia à morte. Mas se alguém vem a fazer, eu preciso ampará-la. Com o máximo de sinceridade possível. Preciso acolhê-la. Ela está em um momento de dor. E não julgá-la, né? Então, assim, são processos, faz parte. Quantas vezes a gente não passou por isso? Será quantas vezes? Até nós, homens, né? Não abortamos, não atentamos contra a vida do outro. E os pais é que mais abortam, né? Que abandonam as mães aí com os filhos. É um aborto, com certeza. Você é responsável por introduzir uma consciência nessa vida. Então, se assumiu essa responsabilidade, assuma com dignidade, né? Assuma com gosto. Venha com gosto de gás, com determinação e faça, né? Mas quando a pessoa erra, você acolhe e explica. Isso terá consequência, sim. Mas isso você vai tentar estudar, se melhorar, se aperfeiçoar, e no momento certo, quando estiver melhor, vai lá, assiste e ajuda. Se certamente estava com você, tem vínculo, tem afinidade. A pessoa que é bom estar perto. Até o nosso pior inimigo será o nosso melhor amigo, inevitavelmente, porque tem um vínculo forte conosco.
E às vezes quem mais nos prejudica é quem estaremos mais predispostos a ajudar, que já tem um vínculo energético. Se eu chegar perto, ele se sacode todinho. Às vezes, se outro chegar, ele não vê. Então eu vou ter mais habilidade para ajudar. Então a gente precisa se despir um pouco das questões do preconceito e também se permitir se qualificar. Se eu errei no passado, faz parte do processo evolutivo. Eu não posso ser condescendente, né? Tem um artigo que eu gosto muito que são amizades evitáveis. Ora, eu tenho um amigo, esse amigo começa a trabalhar com tráfico de drogas. Eu não posso ser condescendente, né? Infelizmente, eu preciso me afastar dessa amizade. Só que o meu sentimento pela pessoa vai continuar o mesmo, de afeto, de carinho. Eu vou querer ajudá-la. Mas no momento eu não posso estar perto, porque aquilo pode me atingir. Eu posso perder o meu projeto de vida, né? Não vou permitir que o outro também acabe comigo. Então tem amizades que são evitáveis. Você precisa dar um basta. E tem um binômio que eu acho muito importante, que é o admiração-discordância. O fato de eu discordar de uma pessoa não quer dizer que eu não goste dela. Faz parte, é normal, é saudável. A gente precisa mesmo discordar. Ora, todos nós tivemos encarnações diversas, diferentes, em países diferentes, traumas diferentes, vivências diferentes. É impossível a gente ter a mesma ideia, mas a afinidade não. Posso lhe amar e você ser... não prestar de jeito nenhum, ser uma pessoa antiética, corrupta. Isso não afeta o meu sentimento. Agora eu tenho que saber se eu preciso estar perto ou não para aquilo não me atingir. E eu também não me corromper junto, né? Mas eu vou continuar nutrindo os meus bons sentimentos e mandando energia. Ora, é quem mais precisa, penso eu, né? Nessa fase, nessa posição, neste momento. Então, o processo evolutivo, o ciclo existencial, é composto por essas 3 fases. E é importante que pensemos como nós podemos otimizar e aproveitar essas 3 fases de forma melhor, né? Para o nosso processo evolutivo. Refletindo sempre quem somos, por que estamos aqui, o que é que você já pode fazer para auxiliar o seu grupo ou karma. Normalmente a nossa família consanguínea é a nossa responsabilidade primária em auxiliar, né? É com palavras, energias, auxílio financeiro também, as pessoas precisam sobreviver, né? Então nós precisamos ter essa consciência, ora, eu sou um agente da vida, eu recebo assistência e eu posso assistir. Todos nós somos missionários, né? Temos nossas missões pessoais e nos faz um bem danado assistir, ajudar, colaborar, crescer, evoluir, chegar em novos conhecimentos, novas informações e permitir que os outros também. Então, agradeço bastante o convite da casa, agradeço por demais a presença de vocês e espero que juntos, talvez fazemos parte do nosso grupo Karma, né? Talvez estamos todos juntos aqui, nessa tentativa de evoluir, de aprender, e a gente vai estudando e compartilhando o nosso ponto de vista, a nossa forma de ser, e assim, debatam, né? Duvidem por você e busque por você. Aprenda a ver o mundo com os seus olhos. Todo mundo é capaz. Não veja muito pelos olhos dos outros. Na política a gente teve muito essa experiência, né? De olhar os olhos pelos olhos dos outros, com as fake news. E você não pensa, não tem discernimento, né? Então é importante você pensar. E o fato de você discordar não quer dizer que você odeie a pessoa. Posso discordar do meu familiar, ter uma opinião diferente. Mas isso não afeta em nada o meu amor que eu tenho. Quem mais discorda são os filhos dos pais, né? E isso não afeta o relacionamento. Então, deixo essa mensagem para vocês, essa reflexão e essas informações. Espero que continuemos essa conversação em momento oportuno para irmos ampliando o nosso universo de conhecimento e de possibilidades. Obrigado a todos. Dando prosseguimento às atividades da noite, vamos encerrar agora com a nossa oração, né? Vamos apagar as luzes. Bem. Procura, vai lá no Facebook ou no site da web da Rádio TV Chico Xavier. Fiquem com Deus.